Celebremos com júbilo ao Senhor. Bom dia! Olha, nós aqui de novo para louvar, para adorar o nosso Deus, para nos rendermos diante dele, para apresentarmos os nossos corpos, as nossas vozes, o nosso intelecto ao nosso Deus. Que Ele seja exaltado, que Ele seja adorado, que Ele seja proclamado, que a sua salvação seja proclamada todas as manhãs, através das nossas vidas, que as nossas vozes não se calem diante dEle, diante de toda a terra, que a gente se una, se junte às árvores das florestas, aos montes, às flores do campo, aos animais que sempre estão rendendo graça ao Senhor, que todo ser que respira louve ao Senhor e proclame a sua salvação. Bom dia! Bom dia, Laurinele. Bom dia, irmão Walter. Bom dia, Rogério. O Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Que a paz do Senhor esteja constantemente em nossos corações, sendo o árbitro, sendo aquela que conduz as nossas atitudes, a nossa postura aqui na terra, aquela que nos diz se estamos de fato recebendo a orientação do nosso Deus. Hoje, encerrando o bloco desses salmos tão belos. Bom dia, Sônia. Nós vamos falar sobre o Salmo 98. Lembrando que o 99 a gente já meditou sobre ele. Então, vamos lá. Novamente, um salmo de alegria, um salmo que convoca o seu povo a se alegrar. Tantas e tantas vezes, nosso coração, nossa alma, nosso pensamento quer nos colocar em uma posição de tristeza, em uma posição de ficarmos olhando para as coisas de baixo, olhando para as circunstâncias e esquecendo, de olhar para o nosso Deus, esquecendo de olhar para a sua promessa. E durante essa semana, nós vimos o salmista nos convocando para uma nova posição, uma posição de reconhecimento que o Senhor reina, uma posição de elevar a Ele, de trazer para Ele cânticos novos, cânticos que são fruto de uma nova mentalidade, uma postura de chegar diante do Senhor com ações de graças. E ontem a gente foi lembrado, aqui, que era o dia de ação de graças. Olha só como o Senhor é. Eu não me atentei para isso, mas de fato, na semana em que se comemoram, não é tão forte no Brasil essa celebração, embora a gente poderia, trazer para os nossos dias, na verdade, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ter essa atitude de celebrar o Senhor, de trazer ações de graças para Ele, de trazer essa cultura do céu para as nossas vidas e influenciarmos a vida dos outros, daqueles que estão ao nosso redor, da nossa família. Bom dia, Maria Luísa, bom dia, Nélia, queridas companheiras, coisa boa estar com vocês aqui. Então, esse tem sido o chamado de Deus para as nossas vidas, para vocês, para mim, que estamos aqui. Ele tem nos chamado a uma nova postura, a sair de uma mentalidade desse tempo, que quer que as pessoas sejam tristes, cabisbaixas, que não tenham motivos para agradecer, que ficam presas ou em depressão ou em ansiedade. Mas o nosso chamado, o chamado que o Senhor tem para nós, é vivermos cada dia,
celebrarmos a Ele, é escolher a alegria. Então vamos lá para o Salmo 98. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor o Rei. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Aleluia! Que mais fazer a não ser atender a esse chamado, nos dispor, termos essa disposição mental, né? Essa disposição da nossa mente de fazer o que está sendo chamado, que estamos sendo chamados. Bom dia, Lu, bom dia, Clarice, sejam bem-vindas. O Salmo 98, assim como os outros que a gente viu nessa sequência, ele está sempre nos chamando a mudança de atitude, a mudança de perspectiva, a mudança de vida, olhar para um outro, termos um outro olhar. Nós vimos vários salmos em que os salmistas estão tristes, abatidos, questionando a Deus por que de tanta tristeza, o porquê dele ter permitido a destruição do templo. Nós vimos inúmeros salmos que falavam sobre isso, sobre a tristeza do coração do salmista, pedindo misericórdia a Deus, falando que não se sentia ouvido pelo Senhor, perguntando ao Senhor onde ele estava no seu sofrimento. Mas aqui nós vemos também o salmista pedindo, falando, não pedindo, ele fala como uma ordem, está no imperativo. Está no imperativo aqui, né? Então ele fala, cante, ofereça. E esse salmo a imagem que vem à minha mente é justamente essa, né? De pessoas que estão ali pelo caminho sem entender muito o que está acontecendo, distraídas nos seus próprios pensamentos, vivendo o seu dia a dia. E de repente alguém passa e começa a falar, não, vamos cantar ao Senhor, vamos cantar a Ele um novo cântico. A estrutura desse salmo, e aí antes de falar da estrutura, e aí ele vai falando, né, que não só as pessoas, ele chama os habitantes da terra para cantar, mas não só as pessoas, ele fala da natureza, celebrando também. E quando a natureza celebrar, quando a natureza puder cantar ao Senhor, eu acredito que de algum modo ela já faz isso, né? Que os pássaros entoam seus cânticos, louvando a Deus. Eu imagino as árvores quando o vento passa, se inclinando em adoração ao Senhor. Mas a gente sabe que a criação ainda aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus, dos filhos que têm a postura correta, dos filhos que introduzem esse novo cântico, que anunciam a sua salvação. E aí sim, a criação vai poder cantar, né? Celebrar com júbilo ao Senhor. Com júbilo é uma alegria muito intensa, é uma alegria
profunda, enraizada, é uma alegria que não tem como conter, que salta aos olhos. Não é aquela alegria, celebrar com júbilo, é potência, é fervor, celebrar com júbilo. Então a criação poderá fazer isso. Uma coisa que eu observei nesse salmo é que ele nos apresenta a Deus aqui de 3 maneiras. Em todas as maneiras que ele apresenta a Deus aqui, ele fala para a gente se alegrar. A primeira é o Deus redentor, o Deus que trouxe a nossa redenção. E é tão fácil celebrar o Senhor por termos passado, né, pela sua redenção. Sabíamos onde estavam, sabemos de onde o Senhor nos tirou. Na verdade, nem sempre a gente sabia onde a gente estava, nem sempre a gente entendia que lugar era aquele, né? Antes de o Senhor nos alcançar, de o Senhor desvendar os nossos olhos, do Senhor nos chamar. Muitas vezes estávamos tão habituados a viver daquele jeito, a viver na escuridão, na entrega dos nossos próprios pensamentos. Bom dia, Marvi, bem-vinda, minha querida. A viver nos nossos próprios deleites. Nem sempre era uma vida destrutiva, nem sempre estávamos em lugares considerados ruins, né? Envolvidos com coisas ruins ou práticas ruins, mas estávamos vivendo de acordo com o nosso próprio deleite, levando a vida de qualquer jeito, e o Senhor nos resgata, nos dá um propósito, um sentido, nos mostra quem Ele é, nos tira da orfandade, nos faz filhos novamente, né? Restitui-nos esse lugar de filhos. E aí eu lembrei, fiquei pensando, quando se fala do primeiro amor, quando nós encontramos com o Senhor, quando Ele encontra conosco e nos resgata, como é fácil para aquele que está vivendo esse primeiro amor louvar, celebrar o Senhor, ter gratidão por Ele, né? Você vê o olho brilhar e a gente costumeiramente fala, esse aí está no primeiro amor. Esse primeiro amor, não sei, né? Quando fala primeiro amor, segundo amor, talvez seja a maturidade do amor. Mas aí ele vem e nos traz, né, essa verdade de que nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o Redentor, porque Ele se lembrou do seu amor leal, da sua fidelidade, como se o Senhor pudesse esquecer, né? Ele estava lá no tempo dele, certinho, sabendo o que estava fazendo, e anunciou a sua salvação para todos os povos, anunciou Jesus, a sua justiça para todos os povos. Podemos nos alegrar. Mas caminhando mais um pouco, ele também nos apresenta a Jesus como Rei. Saímos do nosso trajeto de conhecê-lo como Redentor da nossa vida, a alegria da redenção, e agora vamos sendo apresentados na nossa trajetória, né? No nosso caminhar com o Senhor, com Ele como nosso Rei. E como Rei, aí, alguns momentos, as coisas vão ficar mais difíceis, porque a vontade do Rei pode contrariar a nossa vontade. A vontade do Rei pode querer extrair de nós, e com certeza isso acontece, aquilo que não faz parte ainda do seu reino, aquilo que precisa ser retirado do nosso interior para que de fato o reino dele esteja em nós. E é quando a gente vivencia, né, esses momentos mais difíceis na trajetória, porque há uma resistência dentro de nós de aceitar, de se render, de se colocar à vontade do Senhor. Mas mesmo assim, Ele
o salmista aqui fala: exultem diante do Senhor, o Rei. Exultem diante do Senhor. É motivo de alegria quando Ele se manifestar a você como Rei, quando Ele se manifestar a você trazendo o seu decreto, a sua vontade e pedindo a você que cumpra a sua vontade, que aceite aquilo que Ele tem falado, seus mandamentos. Não é fácil cumprir os mandamentos do Senhor quando a nossa disposição mental ainda não está totalmente inclinada para Ele. Mas quando mudamos a nossa mentalidade, quando permitimos que essa nova maneira de viver esteja operante em nós, com certeza nós exultaremos diante do Senhor, diante do Rei. E mais adiante, ele diz para a gente se alegrar, já indo para o final do Salmo, ele fala para a gente se alegrar, cantar, né? Apresentar com alegria, com júbilo, porque o Senhor vem julgar a terra. E aí eu fiquei meditando, bom dia, Luciana, fiquei meditando em como que alguém vai se alegrar, sendo que outro vem julgar. Como é que alguém pode se alegrar sabendo que vem um juiz julgar a terra? E o que veio ao meu coração me fez sentir muita alegria, porque se você não é o réu, você vai se alegrar, com toda certeza você vai se alegrar. Quem não se alegra ao saber que tem uma causa a ser julgada e sabe, o advogado liga, sua causa vai ser julgada. Quem não se alegra com isso? Mas se você é o réu, certamente tem motivos para se preocupar. Se você é um réu que é culpado, muito mais. Você terá motivos para se preocupar no dia em que o juiz vir. Mas nós podemos nos alegrar porque toda cédula que era contra nós foi rasgada, porque o preço que nós devíamos foi pago pelo nosso Senhor. Ele se ofereceu diante do juiz, e o juiz vai vir sim e vai julgar a terra com retidão. E aqueles que não são mais réus não têm do que se preocupar, aqueles que já têm, né, a sua justificação pela fé em Jesus, não têm do que se preocupar, podem de fato se alegrar, regozijar, transbordar no seu interior, porque Ele vem, o Rei vem assumir o seu trono, o juiz vem julgar a causa, o nosso Redentor vive, Ele que fez a nossa mentalidade mudar, Ele que nos deu um novo coração, Ele que mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida, Ele que nos fez enxergar na sua perspectiva, Ele que nos devolveu, restituiu-nos da sua glória, nós que antes tínhamos sido destituídos da glória de Deus. Em Jesus nós fomos restituídos, recolocados no lugar em que o Senhor predestinou para nós. Que essa alegria nos impulsione, que essa alegria nos motive cada vez mais, que essa certeza, essa realidade seja operante no nosso interior para mudar todas as nossas atitudes, para mudar toda a nossa perspectiva, para mudar toda a nossa caminhada aqui na terra. Que a certeza do seu amor leal e da sua fidelidade guie a nossa trajetória todos os dias da nossa vida. Que ao conhecê-lo, ao nos aproximarmos mais dele sem medo algum, nós possamos conhecer de fato quem nós somos nele, quem ele nos chamou, nos criou, nos predestinou para ser, e que a alegria e o cântico novo exulte no nosso interior, seja
tão intenso, tão forte, que essa canção não precise de ser entoada no volume mais alto, não seja a altura do volume, né, que incomode os outros, mas seja a harmonia da melodia, seja a harmonia, né, desse cântico entoado através das nossas vidas. Que o Senhor nos faça, de fato, uma música aos seus ouvidos, que Ele encontre em cada nota musical que nós somos e nos coloque em harmonia, para que o seu nome seja glorificado nessa terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse final de semana. Assim seja contigo. Celebre com júbilo ao Senhor. Celebre em todo o tempo. Não olhe as adversidades, não olha as dificuldades, mas olha fixamente para o Senhor, porque olhando para Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar a andar sobre as águas. Vamos orar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Celebramos a Ti, Senhor. Cantamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti, bendizemos a Ti, Senhor. Desejamos, Senhor. Peço, Senhor, nesse momento, Pai, nesse momento eu te peço que o Teu Espírito Santo encha o interior de cada um dos meus irmãos que estão aqui agora no ao vivo assistindo esse devocional, Senhor. Pai, que o Senhor encha também nesse ponto da live o coração, o interior daqueles que vão assistir em outro momento, Senhor. Ó Deus, toma-os com essa alegria, Senhor, com alegria indescritível, Senhor. Ó Deus, independente da circunstância que estejam vivendo, Senhor, mas que a realidade do céu alcance o interior de cada um, Senhor. Ah, Senhor, aquele que crê em Ti, do seu interior, fluirão os rios de água viva, fluirão os rios da alegria, fluirão os rios, Senhor, que nos faz frutificar, ó, que nos dá o fruto que de fato traz os nutrientes, que de fato todo aquele que experimentar terá novamente a vida e também crerá, Senhor. Ó Jesus, que o Teu rio de águas vivas flua no nosso interior, que essa alegria que é a marca do reino de Deus flua no nosso interior livremente, Senhor. Em nome de Jesus eu quero abençoar, Senhor, aquele que se sente triste, aquele que tem estado sem esperança, muda o olhar, tira da perspectiva em que está, Senhor, e faz ele exultar de alegria, porque Tu és o Redentor. Faz esse meu irmão, essa minha irmã se lembrar de tudo que o Senhor fez para alcançá-lo, para trazê-lo para o Teu reino, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, ajuda-nos a nos render quando o Senhor, que é Rei, nos mostrar os Teus decretos, Pai. Ajuda-nos a nos render. Ah, Senhor, nós queremos revelar que Tu és o Rei, que Tu és o Rei e Tu precisas de nós como Teus súditos, Senhor, para que o Teu reino seja estabelecido, Senhor. Queremos nos alegrar porque fomos achados dignos de sermos aqueles que trazem o Teu reino, Senhor. Que o Teu reino reine em nós, Pai. Ó Senhor, e nos alegramos, Pai, porque o Senhor vem como juiz e nós não somos réus. Nós não somos os réus, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Não há nenhuma acusação contra nós, porque estamos em Ti, Jesus, nós estamos em Ti. Louvamos o Teu nome, Maranata. Vem, Jesus. Vem, Jesus, vem, coloca as coisas em ordem aqui dentro.
Vem, Senhor, e coloca as coisas em ordem no nosso lar. Vem, Senhor, e coloca as coisas em ordem no mundo, Senhor. Eis-nos aqui, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós celebramos ao único que é digno, aquele que é vivo, verdadeiro, real, que tem boca e fala, que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. Aleluia! Tu que tens um amor leal e que é fiel em todo o tempo, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que vocês sejam cheios dessa alegria. Cheios dessa alegria. Não cortem a alegria. Não estimulem a tristeza desse século, a mentalidade desse mundo que nós estamos, né? O padrão deste século é depressão, é ansiedade, é não ter esperança, é olhar para as notícias ruins e acreditar nelas. Mas o nosso Deus virá, Ele virá como juiz, Ele virá para julgar todas as coisas. O nosso Deus é o nosso Redentor, o nosso Deus é o nosso Rei e o nosso Deus é o nosso Pai. Então cultivem dentro de vocês a alegria que é própria do reino de Deus, a alegria de quem conhece todas essas coisas e que foi chamado como participante para trazer o reino de Deus para a terra, para anunciar aqueles que estão pelo caminho. Vamos chamá-los a se unir a nós e a cantar com júbilo ao Senhor. Não é apenas para quem já entendeu, mas é para todos nós, para aqueles que estão à deriva também. Vamos convocá-los para entrar nesse cântico, celebrando com júbilo ao Senhor, porque Ele tem honra, glória, força, Ele tem uma novidade de vida para todos. Aleluia, aleluia. Obrigada por estarem comigo nessa manhã, obrigada pela companhia de vocês durante a semana. Continuem orando por mim, preciso das orações de vocês. Me sustentem com a oração também e um excelente final de semana. Que a alegria do Senhor nesse final de semana seja forte, seja aquela que te impulsiona a avançar. Em nome de Jesus. Até segunda, se assim o Senhor nos permitir.